Boa noite a todos. Estamos de volta aqui com a nossa próxima palestra, Automação Residencial no Brasil, Histórico, Mercado Atual e Tendências. Essa palestra vai ser ministrada pelo José Roberto Muratori. Ele é membro fundador da Alreside e atual diretor executivo. Com a palavra, José Muratori. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação sempre a gente falar com vocês, com esse público que está aí estudando e se preparando, né, para o mercado. E posso dizer a vocês que, no caso, nós estamos falando de um mercado muito promissor, onde a gente realmente precisa de profissionais qualificados, né? Então, pessoas interessadas realmente em atender às exigências que estão surgindo. Então, essa minha apresentação hoje se baseia um pouco nisso, né? Mostrar o que está acontecendo no mercado, falar um pouquinho do histórico, o que aconteceu até agora e como a gente está enxergando os próximos meses não anos, né? Que é importante, as tendências, para que vocês, aqueles que realmente têm interesse nessa área, que é uma área muito aberta, bastante ampla em termos de oportunidades, de possibilidades, né, para profissionais. Se vocês tiverem interesse e gostarem, né, do que ouvirem hoje, vai ser uma grande satisfação poder contar com vocês nesse aprendizado, nessa formação, tá? Então, essa é a nossa intenção hoje. Tudo bem aí? Então, como já fui apresentado, eu sou o fundador da associação, eu resido, um dos fundadores, né? A Reside ela já tem 21 anos, tá? A gente começou a associação falando de automação residencial num período que ela era muito pouco conhecida, se ainda hoje ela não é tão conhecida quanto a gente gostaria, imaginem como era 21 anos atrás, né? Mas isso foi bom também porque a gente começou cedo, aprendeu bastante, né? Tivemos altos e baixos no mercado nesse período, e com isso foi possível a gente criar uma boa experiência e essa possibilidade de transmitir, né, hoje para vocês, para colegas que estão nos acompanhando, o que aconteceu e talvez então tenha uma base mais segura para poder dizer o que a gente acha que vai acontecer ainda também, tá? Como vocês sabem, a automação ela não começou agora, né? Vários segmentos do mercado já tinham automação. Automação industrial começou praticamente na década de 50. Né? As primeiras fábricas mais modernas na época, elas já contavam com alguns elementos de automação, né? Então a gente chama de automação industrial, foi a primeira, né? Na sequência, a gente começou a ter algumas tecnologias voltadas à automação comercial, né? Isso mais o dia a dia ali do comércio mesmo, os varejistas, a logística de entrega, isso sempre exigiu uma certa tecnologia envolvida para que o atendimento fosse realmente eficiente. A automação predial, quando a gente fala predial, a gente não está falando ainda da nossa residência, né, onde a gente mora, mas sim dos prédios, né, principalmente prédios corporativos, prédios, por exemplo, como aeroportos, como hotéis, como hospitais. Então, essa automação ela já teve uma maturação maior também. Eu diria que ela começou no Brasil no final da década de 80, 90. E, assim, o mais novo, né, o mais novato, aí, o segmento mais recente da automação é o segmento residencial. Né? É aquele segmento onde agora a gente está falando da casa, né, daquele local, da moradia da família. Finalmente, a gente está vendo a tecnologia chegar e realmente aportar nas nossas residências. Então, essa é uma sequência, uma cronologia, né, uma sequência de, de acontecimentos. Então, hoje a nossa palestra, a nossa apresentação aqui vai falar dessa visão da residência, tá? Embora a gente sempre, inclusive a nossa associação também atua muito na área de automação predial, dos prédios eficientes, né, da sustentabilidade, mas a gente vai focar hoje realmente em automação residencial, que é algo que está bastante agitado e que vale a pena a gente avançar aqui.
Automação residencial, aqui eu coloquei alguns textos apenas para vocês, para ilustrar, acho que vocês conseguem ver aí. Eu busquei informações, artigos, notícias de jornais, revistas, enfim, que estão no nosso dia a dia, né? Não é uma revista técnica, não é uma revista de engenharia que está falando isso, não é um artigo que nós publicamos aqui para parecer que o mercado está evoluindo, e só a gente sabe disso. Então, como vocês estão vendo aí, a gente pegou matérias de jornais como o Estado de São Paulo, o Portal G1, Valor Econômico, onde todas essas frases aí falam justamente isso. Olha, por exemplo, nessa aqui, tecnologias da casa do futuro se tornam itens básicos de prédios. Apartamentos para classe média oferecem um pacote básico de automação. Aqui em cima, no valor econômico, para desovar imóveis, o setor da construção investe em automação residencial. E por aí vai, né? Então, como eu disse, são revistas do mercado. Tem outra aqui, mais algumas notícias, tudo muito recente, né? Coisa assim, de um ano para cá, que realmente, como a gente fala, começou a bombar o assunto, né? Começou a entrar. Ainda hoje, por exemplo, saiu uma matéria no portal da Forbes, que é um portal de economia, né? Um portal de administração, e não de tecnologia, embora também trate isso. Então, essa matéria de hoje, que eu nem coloquei aqui porque saiu hoje, também fala muito das casas inteligentes, tá? Então, aqui também, essa notícia do Estado de São Paulo, com assistentes de voz na casa conectada, vira realidade no Brasil, em 2019, né? Que foi justamente um ano que houve uma grande transição e os assistentes de voz realmente foram um elemento importante. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, assim, só para dar um panorama para vocês de que a casa inteligente, a automação residencial, né, como vocês querem dizer, a casa conectada, todos esses termos que estão começando a surgir no nosso dia a dia, ela realmente faz parte já do cotidiano. Está começando a aparecer na mídia, está começando as pessoas a descobrirem isso, está cada vez mais simples e também mais acessível do ponto de vista econômico, facilidade também de instalação. Então, a gente acha que, como eu falei no início da apresentação, é um momento muito importante para quem gosta e para quem está estudando, né, numa área de tecnologia, numa área de engenharia, que possa se antenar nessas tendências, ok? Então, a gente chega à conclusão que são novos tempos, né? Mas também isso não é só ficar esperando acontecer, né? Quem faz acontecer somos nós, tá? Então, a gente precisa ir atrás desses resultados. Isso significa que a gente precisa preparar os agentes que atuam no mercado e fazer um planejamento consistente. Isso significa o envolvimento de escolas como vocês, né? Universidades, escolas técnicas, mas também fabricantes, projetistas, enfim, pessoas que já estão no mercado e que de alguma forma entenderam que esse desafio todo faz sentido na sua vida profissional. Então, esse é uma chamada que a gente faz, né? Até quase um apelo mesmo, para que, embora as tendências sejam tão positivas, tudo pareça tão interessante, a gente vai mostrar números aqui para vocês no final da apresentação, o crescimento previsto e tal, que a gente não se deixe só enganar por isso, né? Que a gente faça isso acontecer. Né? Porque é muito fácil fazer projeções e ficar esperando, mas essa não é a questão. Nesse mercado, a gente precisa estar preparado, seja estudando, seja trabalhando firmemente, atendendo clientes, fazendo projetos. É isso que vai fazer o mercado realmente deslanchar e, de certa forma, gerar resultado para todos nós. O que está acontecendo recentemente, né? Uma rápida introdução dos assistentes pessoais. Então, o comando de voz sempre foi algo que, no um passado recente, ainda quando a gente começou a associação, a gente até brincava e falava que isso era coisa dos Jetsons, né? Isso era coisa de futuro, um futuro longínquo e tal, mas realmente os assistentes de voz trouxeram uma possibilidade muito, muito importante e muito real, né? Você ter ele na sua casa e usar ele da forma que a gente pode começar a incrementar cada vez mais, como a gente já sabe, quer dizer, no começo ele pode ser quase que um acessório supérfluo, uma brincadeira, mas depois ele pode se tornar realmente um elemento muito importante no dia a dia da nossa casa. Então, isso tem um impacto forte. Soluções de baixo custo, né, com conectividade e instalação simplificada, um modelo que a gente chama de do it yourself, ou faça você mesmo,
também está surgindo cada vez mais com força, né? Embora seja um dos segmentos do mercado, é um segmento que atrai um público que até então nunca teria pensado em ter esse tipo de tecnologia na sua casa, e que isso dá aquele gostinho, né? Atrai a pessoa a querer cada vez mais. E também novos personagens estão surgindo nesse mercado de tecnologia. Vocês vão ver aqui no próximo slide, são grandes empresas que antes não faziam parte desse universo. E quando elas entram, né, empresas que vocês estão vendo aí, como Amazon, Google, Samsung, Apple, e também as operadoras, né, as grandes operadoras, são empresas que elas não estavam próximas desse mercado e que, em função, tanto como eu falei, dos assistentes de voz, como de tecnologias mais atualizadas. Você tem um ar-condicionado hoje que já é acionado por um aplicativo e não mais por um controle remoto. Você pode acionar ele à distância, você pode tornar ele mais eficiente no dia a dia, no seu uso. As Smart TVs, né, que todo mundo está já compartilhando aí, um conteúdo muito mais rico do que apenas ver televisão, você tem muito mais conteúdo ali para aproveitar, e os serviços que estão chegando. Então, essa imagem eu só coloquei para mostrar que essas empresas de um apelo muito amplo, né, inclusive bastante popular em alguns casos, elas agora já fazem parte do ambiente da casa inteligente, né? E isso traz realmente um reconhecimento muito grande também. Isso começa a aparecer mais frequentemente no dia a dia das pessoas, na mídia também, e é mais um fator que está impulsionando o mercado, tá? Quando a gente fala de residências, é legal, né? Tem muitas residências, tem muita gente que está construindo, tem muita gente que está reformando, e vai ter sempre projetos interessantes para a gente trabalhar. Mas quem atua com automação acaba tendo uma formação mais ampla, acaba conhecendo tecnologias que podem ser utilizadas em qualquer situação, em muitos tipos de edificações, como a gente colocou aqui. Então, o mercado não é tão estático assim. Logicamente, a gente está falando de residências, eu falei que a gente ia pôr o foco na residência e vai continuar sendo, mas quando você atua numa residência, você muitas vezes está fazendo um trabalho dentro de um apartamento, você está num condomínio, esse condomínio também tem necessidades. O dono desse apartamento que você está trabalhando, ele tem um comércio, ele tem um negócio, e ele pode te levar também para usar essa tecnologia nesses locais, né, onde ele trabalha, onde ele tem o seu dia a dia. Uma vez que ele confirmou você como um profissional de tecnologia que ajuda ele, um consultor, então abre um leque muito maior também, tá? É isso que a gente queria deixar claro. A nossa associação começou chamando Associação Brasileira de Automação Residencial. Em seguida, a gente adicionou o predial, né? E isso incorpora todo esse tipo de edificações. Então, a gente quer deixar também registrado que é um mercado muito amplo, tá? Que vocês podem, uma vez entrando nesse caminho da automação, seja ela residencial, corporativa, vocês podem se desdobrar em vários nichos também, tá? Quando você fala do projeto de automação, ele tem que ser visto hoje, na nossa opinião, como um projeto realmente presente quando se inicia o projeto de uma nova edificação, seja ela uma simples residência, seja um prédio, seja um condomínio com vários prédios, enfim. Por quê? Eu ilustrei aqui algumas disciplinas que já fazem parte do dia a dia da maioria dos projetos. Então, logicamente, né, começando pela arquitetura, a primeira disciplina, aquela que concebe o imóvel, mas depois, como complemento ainda da arquitetura, você tem os projetos de iluminação, você tem os projetos de layout de interiores, né, de design, você tem projetos de segurança, da área de segurança, você tem projetos na área de climatização, sempre muito importantes, e de instalações elétricas e hidráulicas, que é um projeto básico, né? Então, por que o projeto de automação? O projeto de automação ele é mais uma disciplina, que, a nossa visão, é essencial, porque ela integra, né? Então, vocês veem que a gente colocou um bloco maior para automação, não para dizer que ela é mais importante, ou, né, que é a principal, não é isso, é porque a gente quis colocar ela como o agregador, realmente como um elemento que consegue
ao fazer essa integração de outras disciplinas, trabalhando efetivamente com automação, com a parte de telecomunicações, né, que envolve dados, voz e imagem, projetos de áudio e vídeo, que são muito frequentes também, né, distribuição de áudio, de vídeo, e utilidades em geral. Nós temos hoje muitos projetos que focam na parte de geradores, na parte de bombeamento hidráulico, esse tipo de coisa, tudo pode conter o seu nível de automação, né? Hoje até a questão de limpeza, né? Com aspiração central. Então, são muitos projetos que, na nossa visão, eles têm que ser incorporados, têm que ser iniciados junto com as outras disciplinas que a gente está mostrando aqui, tá? Então, aqui eu fiz uma descrição um pouco mais detalhada de quais sistemas, normalmente, a automação cuida. Ou não é que a automação ela não vai, talvez, ser a descer nos detalhes todos, mas ela sempre vai ser aquela disciplina que vai procurar fazer a integração de uma forma muito eficiente, né? Então, imagine, por exemplo, uma residência agora, falando um pouco da residência, tá? O morador, ao mudar para uma nova residência, ele pode se preocupar, por exemplo, com a segurança. Então, ele faz um sistema de segurança com câmeras, com alarmes, né? Com sistemas de controle de acesso bastante rebuscado, bastante completo. Tudo bem. Mas se ele parar por aí, a gente diz que ele não tem automação, né? Ou que ele tem um bom sistema de segurança, tá? Assim como aquele que resolve fazer um sistema de áudio e vídeo, faz lá um home theater, né? Um cinema em casa, com um som muito legal, som ambiente, etc. Se ele só fez isso, se ele investiu nisso, ele vai ter um bom resultado, mas ele não está usando a vantagem de ter tudo integrado. O que seria essa integração? Você poder, ao acionar um único elemento, seja uma tela de celular, seja um assistente de voz, seja um comando, um botão, um pulsador, você integrar todos esses sistemas, você poder fazer cenas, que a gente fala, né? Então, daqui a pouco a gente explica um pouco melhor. Então, só para deixar claro que a automação ela é esse elemento agregador, tá? E ela consegue facilitar muito a vida de quem usa a automação, seja um morador, seja um prestador de serviço. Então, essa é a intenção de você fazer um sistema de automação, tá? Hoje existem dois grandes grupos de sistemas na automação residencial, né, falando assim de forma mais ampla: sistemas cabeados, que utilizam fios, né, que usam cabos, e vocês estão vendo uma foto aí de um quadro de automação, né, simples, aí, um quadro que pode ficar lá junto com o quadro elétrico e fazer parte da automação da residência. E vocês estão vendo um outro diagrama aí, simples também, mostrando que tudo pode ser sem fio, né? Quer dizer, na verdade, o morador está ali no centro da casa e ele pode mandar sinais pelo celular dele ou por acionamento do sistema sem fio para as mais diversas funções da casa. Então, aí isso vai depender muito do tipo de projeto, vai depender muito do desejo de cada cliente, né? Como você vai querer atender. Na verdade, a gente vai falar agora do profissional que faz isso. Ele tem que entender realmente a necessidade do cliente, o tipo de projeto, o tipo de... É um apartamento, é uma casa com vários andares, o tamanho da residência, não importa. Então, tudo isso leva o profissional de automação a direcionar o tipo de solução que ele vai desenvolver para o cliente, tá? E como funciona o mercado hoje? Afinal, quem é o profissional de automação que está no mercado hoje, principalmente falando aqui o mercado de automação residencial, tá? Então, de um lado nós temos fabricantes, né, que são aqueles que tornam o produto tangível, né, aquele que faz o produto, tira da caixa, né? Antes do produto ser fabricado, logicamente, ele passa por um processo de desenvolvimento, onde acredito que muitos que atuam aí nas escolas, nas faculdades e tal, se vejam trabalhando mais nessa parte mais de laboratório, mais de desenvolvimento, o que é uma área muito interessante também, né? Mas aí você está trabalhando antes do produto ser fabricado. Então, licenciadores de tecnologias que criam licenças, e hoje tem muita gente também que desenvolve aplicativos, tudo isso é muito importante, mas no final o que acontece? É o fabricante, né, ou através de distribuidores locais, quando o produto é importado, por exemplo,
é ele que tangibiliza, ele que põe um produto lá na prateleira para que depois o integrador, que está aqui destacado em amarelo, ele é responsável por fazer o projeto, a instalação e a programação, tá? Sendo que também vai depois fazer a manutenção, o atendimento pós-venda, né? Então, imagine a importância desse integrador, desse profissional, que vocês também podem estudar mais e ver se é um caminho para vocês. Hoje o integrador tem um potencial de mercado muito grande para atender, a gente vai falar daqui a pouco também. O integrador, ele é um elemento chave, porque ele é o cara que faz a ponte entre o cliente, né, normalmente lá o morador da casa, se a gente está falando de automação residencial, e o fabricante. Ou seja, hoje a maior parte dos fabricantes, no caso de automação residencial, de sistemas integrados, eles não vendem para o cliente final, tá? Então, você vai viabilizar o projeto da sua casa através do integrador. Esse integrador, sim, ele tem que ser preparado, certificado pelo fabricante, ele tem que ter um potencial de fazer essa instalação, essa programação, seja pessoalmente, seja com uma equipe. Então, é ele quem vai pegar esse produto lá no fabricante, especificar quais produtos ele vai utilizar num determinado projeto, e daí ele vai fazer essa instalação na casa do cliente e vai fazer a programação e fazer a coisa funcionar lá dentro da casa, tá? Então, esse é o modelo atual de como o mercado se comporta, tá? Então, esse profissional, só para resumir, ele elabora o projeto integrado, né? Ele vai se basear nas definições de um empreendimento, caso ele esteja fazendo um projeto de um condomínio, ou nas necessidades de uma família específica, né? Quando ele está fazendo um projeto de uma residência unifamiliar. Aí ele acompanha a execução da obra, tá? Porque ele tem que validar o projeto, porque na obra, normalmente, hoje, na construção civil, o pessoal recebe lá o projeto de arquitetura, de instalações elétricas, hidráulicas e pronto, né? Acabou. Então, não é mais isso, né? Se você está usando automação, você tem que ter um projeto e você tem que levar esse projeto à obra e você tem que fazer esse acompanhamento para que tudo saia corretamente e você lá na frente vai vender os equipamentos, né, para o cliente, ou vai participar da contratação de empresas terceirizadas que vão fazer o fornecimento dos diversos equipamentos, seja equipamentos de instalação elétrica, da automação elétrica, do áudio e vídeo, da segurança e assim por diante. Então, ele também supervisiona ou executa essa instalação. Esse profissional também faz isso. E tem que garantir, no fim, o desempenho. É ele que vai chegar para o cliente e entregar o projeto funcionando, tá? Então, essa é a função do integrador. O que aconteceu na automação, né? A gente coloquei algumas fotos aqui para exemplificar os últimos 20 anos, que é os anos que nós participamos aqui da evolução do mercado. Vocês estão olhando aqui, eu fiz uma foto de alguns produtos que hoje parecem já quase que de um museu, né, de eletrônica, mas eles foram muito utilizados em determinados momentos, alguns ainda existem hoje, né, os controles remotos, aqui tem o antecessor do celular, né, aí você tem alguns controles remotos, umas telas, então isso aqui, a nossa percepção de automação até 2011, 2010, 2011 era isso, eram esses equipamentos um pouco esquisitos aí que faziam praticamente a função de controles remotos, né? Alguns eram um pouco mais bonitinhos, alguns tinham telas, você podia colocar ícones e tal, mas a maioria simplesmente funcionava dentro de casa, você não tinha acesso remoto, né? E lá dentro da sua casa, se tudo desse certo, eles até funcionavam bem. Aí o que aconteceu? 2010, meados de 2010, foi lançado o iPad, né? Pela Apple, lá pelo Steve Jobs. Então, a gente teve um período aí, 2, 3 anos, para que o iPad, que no começo ninguém entendeu direito o que ele fazia, ele passou a atuar como um elemento importante de integração na automação residencial, porque o pessoal percebeu que ele tinha um visual interessante, ele já começou a compartilhar a internet, logicamente, então ele começou a possibilitar você a ter um acesso remoto à sua casa e poder fazer acionamentos, por exemplo, de fora de casa, coisa que antes era praticamente impossível, né? Você fazia uma coisinha ou outra através de um SMS e tal, mas era muito limitado. E do tablet a coisa evoluiu rapidamente para os smartphones, porque afinal o smartphone ele é mais portátil, né? Ele é mais simples, ele é mais fácil de levar no bolso e tal,
e também as mesmas funções praticamente de um tablet, né? Então você pode ter um tablet, por exemplo, dentro da sua casa, em alguns momentos você está com ele ali, é fácil usar, mas o smartphone é muito mais prático. Então, a partir de 2013, realmente, a gente colocou aqui, né, são números aproximados, né? O smartphone começou a ganhar um grande destaque e ele foi um ponto de mudança de paradigma realmente na automação residencial, né? Porque ele representou essa portabilidade, a pessoa poder levar os comandos que ele gosta, que ele gostava, o que ele precisava usar na casa dele, dentro de um celular, o que ele já usava para diversas outras atividades, né? Então, hoje, vocês sabem, o celular tem 1000 funções, 1000 aplicativos que vocês podem usar, um deles pode ser o da sua casa inteligente, né? Onde, através de, como eu falei, um simples botão, você faz funcionamento de vários sistemas e de várias programações, tá? Hoje, a gente fala dos assistentes de voz, né? Então, aí já entra esses nossos amiguinhos aí, que estão fazendo bastante sucesso, aos poucos eles estão tendo uma penetração grande nas casas, as pessoas estão percebendo que o assistente de voz ele pode ser algo de conforto, mas pode ser algo também que ajude na segurança, ajude até na sua produtividade dentro de casa, né? Então, realmente, os assistentes de voz causaram uma motivação muito grande dentro do mercado de automação. E todo mundo já fala aí da internet das coisas, né? Então, também aqui a gente desenhou colocando a casa inteligente no centro, né? Porque a nossa visão é voltada à casa. Logicamente, cada um que tenha um negócio, o cara que tem negócio da indústria automobilística, ele vai colocar o carro no centro de tudo. O outro que tenha um negócio com ar-condicionado vai colocar o ar-condicionado no centro. A gente coloca a casa inteligente. Por quê? Porque, teoricamente, quando tudo estiver realmente conectado, como já está ficando, né? A nossa casa, as coisas da nossa casa, tudo que vocês estão vendo aí, iluminação, ar-condicionado, televisão, também o nosso carro, quando ele chega em casa, ele também está conectado, os nossos eletrodomésticos, geladeira, máquina de lavar, etc. Então, isso vai ser realmente o próximo grande passo nosso, que a gente mostra também nesse slide, quando a gente fala das nuvens, né? Então, há tempo atrás, quando a gente fazia automação, as casas tinham que ter servidores ou quadros de automação, como vocês viram, ou equipamentos de hardware lá mais pesados. Em breve, e já está acontecendo isso, você vai poder jogar tudo isso numa nuvem, né? E cada fabricante, vamos dizer aqui, a gente mostra um desenho, um termostato com a sua nuvem, uma câmera com a sua nuvem, um controle de iluminação com a sua nuvem, né? Aqui o WhatsApp, aqui um sistema de meteorologia, tá? Aqui um comando de voz. Então, ou seja, você pode ter hoje sensores, atuadores estão dentro da sua casa, mas sensores e comandos, eles estão difusos. Então, você pode fazer isso por programação. Você pode, aqui, por exemplo, a gente tem o desenho aqui, uma imagem de um motor de portão, né? Então, quando eu estiver chegando com o meu carro, um sensor de aproximação já avisa o portão para abrir, já avisa já pela câmera, alguém vê que eu estou chegando, pode acender a luz, ligar o termostato para o ar-condicionado, já começar a regular a temperatura, enfim, as coisas já podem acontecer num outro patamar, porque isso já é uma realidade, né? Hoje você tem equipamentos já muito simples e baratos que têm o quê? Eles têm um IP embarcado, eles têm um endereço na internet, e por isso eles fazem parte da internet das coisas, né? Então, essa é uma tendência que a gente quer mostrar para vocês também. Aí a gente tem uma imagem que a gente mostra três modelos, né, 3 formatos de negócio que existem hoje na casa inteligente. O que a gente chama de do it yourself, como vocês sabem, é o faça você mesmo, né? Então são produtos simples que o cliente hoje compra numa loja, num e-commerce, e ele mesmo instala e faz a sua própria programação lá no aplicativo, e muitas vezes ele já se dá por contente com isso. Existe um segundo estágio que a gente brincou aqui chamando de do it for me, ou seja, não adianta, eu não sei fazer, eu vou chamar alguém para fazer para mim. Então já precisa de um instalador, precisa de um especialista, né? Então, fechaduras, ar-condicionado, interruptores, quando você precisa fazer alguma alteração numa instalação elétrica, quando você precisa fazer alguma alteração numa
uma instalação de fechadura, de ar-condicionado, já passa a ser uma coisa um pouco mais complicada. E, por último, você tem a automação que a gente chamou de profissional, onde você realmente demanda um projeto de automação, tá? Aí você tem, então, aqueles integradores que nós mostramos. O integrador faz muito sentido, porque ele vai fazer um projeto mais complexo, ele vai cuidar de todas as etapas desse projeto, tá? E aí a gente está falando, então, de sistemas integrados. Então, vocês estão vendo que o mercado ele tem uma abertura para vários tipos de situação, e que isso, de novo, como reporta aquilo que eu falei no início, né? Um mercado bastante abrangente, bastante com demanda cada vez mais crescente, tá? Quando você fala em automação residencial, a gente sempre ressalta que é muito importante você trabalhar visando o perfil do morador, né, e do usuário. Então, não adianta, às vezes, muitos de nós que trabalhamos em áreas mais técnicas, como engenharia, como elétrica, a gente acha que tudo tem que ser feito conforme a engenharia apenas, mas, na verdade, na residência nós temos pessoas que moram lá. Essas pessoas têm necessidades, cada uma diferente das outras. Então, nós temos que ter essa percepção, enquanto técnicos, enquanto engenheiros, ou enquanto projetistas, de que o projeto tem que atender, na verdade, a necessidade de quem mora naquela casa. Então, esse é um alerta sempre muito importante para vocês buscarem esse diálogo, essa visão mais variada. Isso é compartilhado com colegas de arquitetura, com colegas projetistas, tá? Então, é importante ter essa visão de que nem sempre na automação a visão meramente tecnológica é aquela que vai dar melhor resultado, tá? Então, aqui na associação nós temos checklists que vocês podem usar quando vocês vão entrevistar um cliente, quando vocês vão conversar com o arquiteto do cliente, enfim, para saber que caminho o seu projeto vai tomar, de novo, baseado na necessidade que o seu cliente está demonstrando, tá? Isso é muito importante. Aqui eu só listei esse tema para vocês verem que se na área de engenharia, na área de tecnologia, existe bastante expectativa em relação à automação, eu fiz questão de pegar esse slide aqui de uma dissertação de pós-graduação em administração de empresas, tá? Administração e marketing. A gente sempre recebe aqui solicitações, até colegas, acho que aí do Instituto já nos pediram, indicações, solicitações para fazer os seus trabalhos de conclusão, né, de curso, e seus estudos curriculares aí, e a gente sempre ajuda, sempre que possível, né, a gente está colaborando. E aqui foi uma turma de administração e marketing, e eu achei interessante que eles podiam ter optado por qualquer tipo de... Eles podiam ter optado por outros tipos de mercado, por falar de outras coisas, e eles resolveram falar de automação residencial, né? Então, de novo, vendo que não é algo só focado na tecnologia, os colegas de tecnologia. Então, eles ressaltaram, vou ler para vocês aqui, o tema foi escolhido devido à motivação e cada vez mais se percebe que os hábitos das pessoas estão em transformação. A alta exigência por conforto e segurança já não é mais restrita a pessoas de classe alta e começa a atrair um público potencial até então pouco explorado. Para tanto, torna evidente a necessidade de se adequar ao ambiente residencial às novas tendências em tecnologia, de forma a proporcionar ao morador uma experiência nunca antes vivida, aquilo que a tecnologia pode oferecer. O acesso rápido e fácil à informação, como eu já mostrei no início, está gerando novas demandas de clientes a seus arquitetos, designers e construtoras. E, por consequência, o setor de automação residencial está em constante crescimento, com foco no diferencial competitivo que ele oferece, né? Então, veja que isso é uma visão, como eu disse, de alguém que está terminando um curso de administração e marketing e olhou o nosso mercado por esse prisma, né? Mostrando, de novo, que nós podemos prestar um serviço muito importante para moradores e para clientes que nunca tinham pensado em usufruir da tecnologia da forma que ela está entrando nas nossas vidas, tá? E uma pesquisa recente da CABA, né? A CABA é uma associação como a nossa, só que sediada no Canadá, e ela atende o mercado americano e canadense. Nós participamos da CABA e sempre trocamos informações. Eles fizeram um estudo recente, né? Uma pesquisa, para que o morador dissesse assim, por que eu
gostaria de ter uma casa inteligente, né? Porque eu investiria em automação residencial. Então, foi interessante que eles perceberam o seguinte: hoje nós todos, né, e os nossos clientes também, nós queremos manter o controle sobre as coisas, né, e a nossa casa é algo importante, a gente quer ter controle sobre o que está acontecendo nela, mas a gente também quer liberdade, né, a gente quer mobilidade. Tá? Então, isso é um fator essencial para quem quer oferecer automação, poder mostrar como um benefício tangível, né? Você está longe da sua casa, mas manter o controle sobre ela, tá? Então, isso é importante, é uma constatação muito importante que a gente sempre reforça. As pessoas, embora tenham toda a possibilidade de estar se locomovendo, trabalhando hoje em casa, né, muitas vezes, mas outras vezes se deslocando, mas elas querem manter um controle, elas querem saber se a sua casa está segura, se as pessoas que estão lá da sua família estão seguras, e além da segurança, querem cuidar de uma série de outros fatores, da eficiência, se esquecer algum equipamento ligado, enfim, se chegou alguém lá que você não estava esperando e ele vai fazer um serviço que ele possa fazer. Então, são muitos fatores hoje que essa sensação de liberdade é importante, mas mantendo o controle sobre o que a gente tem de importante nas nossas casas, tá? Então, esse é um tripé aí que reflete o que as pessoas esperam da automação residencial. Então, eles chamam, resumidamente, de tranquilidade, né, ou de paz de espírito, e que envolve uma casa protegida, uma casa segura e uma casa confortável. Então, para quem vai fazer um projeto, se puder oferecer tudo isso, com certeza o morador vai ter muito interesse em adquirir um projeto de automação, tá? E aí, como eu falei, né, não estamos mais falando da casa dos Jetsons, né? Nós estamos falando de uma personalização, onde as pessoas podem escolher aqueles cenários, aquelas funções que são mais importantes para cada um. A gente listou algumas aqui, né? Cozinhar, jantar, bater papo, assistir um filme, né? Leitura, quem gosta de ler, dormir, né? Quando eu vou dormir, o que eu quero que aconteça na minha casa quando eu estiver dormindo? Como é bom que a minha sala fique quando eu estou assistindo um filme, né? Ou quando eu estou lendo um livro. Tudo isso a gente consegue adequar, seja a iluminação, seja a climatização, seja fechar uma cortina, seja ligar um som ambiente. Então, tudo isso faz parte do escopo da automação, sempre, como eu disse, de uma forma a atender a personalização, ou seja, aquilo que os clientes realmente querem, né? Precisam. Tá? Então, aqui alguns exemplos que você pode obter usando essas soluções integradas. Tá? Hoje é muito comum a iluminação, hoje cada vez mais está ficando inteligente, né? As casas têm iluminação de tons variados, né? Intensidades variadas, então isso a automação cuida disso muito bem. O que a gente chama de cenários de iluminação, né? Então, cortinas elétricas, controle de temperatura, sinal de áudio e vídeo em toda a casa, né? Compartilhando aí os streamings, os aplicativos de música, integração do home theater com o sistema de segurança e com a internet. Então, você está vendo um programa na televisão, alguém toca a campainha, você consegue, sem sair do onde você está, do sofá, saber quem está chegando, se for o caso, abrir a porta para essa pessoa, iluminar o caminho dela para ela chegar até a sua sala, se ele tiver que passar por um jardim, por uma antessala. Então, são sistemas que a gente vai integrando, acionamento à distância, por smartphone, tablets e cada vez mais por assistentes de voz também, por aplicativos, no caso, se você estiver fora da sua casa, e várias utilidades, como eu falei, como irrigação, bomba de piscina, sauna, aquecimento, que podem ficar sob o controle, né, sobre a orientação, a visão da automação, tá? Lógico que a gente não pode deixar de falar hoje do home office, né? Quer dizer, as pessoas que estão trabalhando, vocês, muitos devem estar trabalhando, estudando em casa, precisam ter produtividade, mas também precisam ter conforto, precisam ter segurança, precisam ter privacidade, né? Essas são funções que a automação bem utilizada pode proporcionar ao morador, dentro da sua casa, ter tudo isso e garantir a sua maior produtividade. Então, o home office, nessa época da pandemia, também foi um fator que influenciou bastante o aumento da demanda por projetos de automação, né? Porque as pessoas estão ficando mais em casa, estão percebendo que precisam ter um acesso à internet melhor, e depois que o acesso à internet está bom, ele precisa ver que ele tem que ter uma iluminação melhor,
uma iluminação variada durante o dia. Ele precisa ter segurança, porque ele vai receber pessoas na casa dele que muitas vezes ele não conhece. Então, ele precisa registrar se a pessoa que está chegando realmente é quem ele está esperando, e por aí vai. Então, hoje, como um impacto importante, o home office faz muito sentido também. Tá? E saindo um pouco do lugar comum, a gente mostra para vocês aqui algumas outras possibilidades, ainda iniciando na automação, né? Como a questão das tecnologias assistivas, né? Da longevidade, projetos para pessoas com algum tipo de deficiência ou para pessoas idosas que precisam de algum tipo de acompanhamento, mas que precisam também ter qualidade de vida na sua moradia. A automação tem muitos recursos para isso, né? Muitos projetos estão começando a surgir nessa área, inclusive envolvendo a telesaúde, né, a telemedicina. Tá? Isso está sendo agora mais regulamentado pelo governo, pelo Ministério da Saúde, então os planos de saúde já podem aceitar a telemedicina como um fator dentro do seu negócio, e isso está forçando bastante essa área a se adaptar rapidamente. Tá? O monitoramento remoto, quando a gente fala em monitorar remotamente, a gente até coloquei algumas fotos aqui, a gente pode monitorar uma adega de vinhos, né, para saber se ela está na temperatura, na umidade adequada. A gente pode monitorar o nosso pet, né, o nosso cachorrinho lá, se ele se alimentou, se ele está bem. Então, são tantas coisas que a gente pode monitorar, né? Se a piscina está limpa, ou se eu preciso fazer a limpeza, se as plantas estão irrigadas, ou se eu preciso providenciar a irrigação e eu não estou em casa, e eu posso fazer isso à distância. Então, o monitoramento remoto hoje ele é amplo, né? E você pode criar interação com serviços em nuvem. Então, você pode saber se você vai ter que acordar mais cedo aquele dia, porque o trânsito está ruim, você vai ter que acordar mais cedo, a meteorologia está prevendo uma mudança no tempo, você precisa deixar a casa fechada, ou, pelo contrário, tem que abrir, porque vai fazer muito calor. Não precisa ligar o ar-condicionado, porque a temperatura vai estar adequada. Você pode fazer agendamentos, né? A sua casa ficar pronta para receber determinados serviços. Então, hoje existe uma gama ampla também de serviços que podem ser incluídos no dia a dia de quem tem automação, tá? Estou terminando aqui. Um conceito hoje bastante novo fala do wellness, né? Que traduzindo assim para a nossa linguagem seria o bem-estar, né? O bem-estar dentro de casa, tá? Isso envolve aspectos ligados à iluminação, ao condicionamento de energia, a iluminação natural, né? Iluminação natural e artificial, o equilíbrio entre isso, a questão de sonorização ambiente, para quem gosta, da limpeza, né? Enfim, da adequação geral. Então, hoje, esse é um capítulo que está sendo bastante citado nos novos projetos, onde as pessoas, principalmente aquelas que estão ficando cada vez mais dentro de casa, precisam dessa interação e precisam garantir um bem-estar, né? Então, isso também a automação tem muito a proporcionar, porque a pessoa, às vezes, ela precisa ficar se preocupando com detalhes, como ligar um ar-condicionado, abaixar o volume do som, ou ligar uma iluminação, e, na verdade, se isso tudo puder ser feito automaticamente, ou através de comandos muito simples, isso fica muito mais fácil, né? Então, isso é também mais um aspecto que vende muito bem a ideia da automação. Para finalizar, eu vou colocar aqui alguns números de estatísticas, né, que estão sendo projetadas. Esse relatório foi feito há pouco tempo, no final do ano passado, e ele está bastante atualizado com os dados. Então, a gente mostra que no Brasil, as projeções do crescimento da economia, em média, para os próximos 5 anos, estão se situando em torno de 3,5% ao ano, né? Logicamente, é só uma previsão, pode ser mais ou menos, mas isso daria uma taxa de crescimento de 5 anos de 18%, 20%, vamos dizer assim. Enquanto que a projeção para o mercado de automação residencial, a partir agora de 2021, é de 22,7% ao ano, né? Ou seja, nós teríamos aqui, vocês vejam, um crescimento do nosso mercado em torno de 10 vezes mais do que o crescimento do PIB do Brasil. Ou seja, é um mercado que vai crescer muito acima da média de outros mercados que já são hoje muito mais estáveis, né? Mercado de energia, mercado de automobilismo, mercado de outras indústrias já consolidadas. Então, é um mercado nosso, é um mercado com crescimento muito forte. Isso pode ser visto também nesse outro gráfico, onde vocês têm
o crescimento desde 2017, né, das receitas. Nós temos outros gráficos que mostram o número de residências no Brasil que estão recebendo tecnologia, é um número crescente também, que segue essa mesma tendência. Então, vocês estão vendo, esses números estão em bilhões, milhões de dólares, que seriam bilhões aqui, então 3 bilhões em 2025, contra 1,5, ou seja, como nós falamos, vai dobrar praticamente o mercado nos próximos 5 anos, tá? E aí está dividido, né, em algumas aqui, tem que ter interesse aí de ter o relatório, a gente pode depois mandar para a organização aqui do evento e vocês compartilharem. Então, controle e conectividade, gerenciamento de energia, segurança, controle no conforto e iluminação, eletrodomésticos inteligentes e entretenimento. Como vocês viram, são todos sistemas que estão dentro da automação residencial, mas que algumas famílias, alguns moradores preferem ter segurança do que gerenciar energia, outros preferem ter conforto do que eletrodomésticos inteligentes. Então, isso vai se equilibrando ao longo do tempo e a tendência, mais importante é que a tendência de todos eles é crescente, né? Não tem nenhum segmento aí que a gente espera ter queda, certo? Então, vou ficar à disposição de vocês para perguntas, se vocês tiverem. Antes, eu só queria convidá-los, nós temos vários eventos aqui na associação, né? Eventos e treinamentos, muitos deles, esses aqui que eu estou mostrando, são gratuitos, vocês podem se inscrever e participar. Esses 2 primeiros, o Congresso Habitar e o Lar Inteligente, eles são online, né, com transmissão ao vivo, como esse que nós estamos fazendo aqui com vocês. Temas muito atuais, nós estamos trazendo professores, profissionais, arquitetos, projetistas, renomados aí para falar do tema. Então, o que eu fiz hoje aqui foi uma rápida apresentação, espero que tenha pelo menos atraído a atenção de vocês para esse tema, mas nós temos muitos outros projetos aí dentro da associação, se vocês quiserem, anotem esse aí. O Congresso Habitar vai ser agora em setembro, tá? Do dia 1 ao dia 3 de setembro, vocês vão ver lá que nós temos, inclusive, alguns estudos muito interessantes e projetos ligados à Eletrobras, que tratam sobre eficiência energética para residências, tá? Casas de consumo zero. Então, 2 profissionais, 2 professores, aí, um da Ilha do Fundão, aí, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e outro lá do Sul, vão falar sobre esse tema, e muitos outros temas que vocês vão encontrar lá. O Lar Inteligente já é um evento mais focado, então, em casas mesmo, né, em casa inteligente. A gente vai trazer arquitetos, a gente tem colegas de todo o Brasil fazendo apresentações sobre alguns dos temas que eu falei aqui. E para quem está interessado em cursos em geral, dá uma olhadinha no nosso site aí do institutodautomação.com.br, que é a nossa área de treinamentos, tá? Qualquer dúvida também, esse WhatsApp que está embaixo, a gente tem todo interesse em atender vocês e responder suas dúvidas e trazê-los, né, para o nosso mercado. Como eu disse, a gente precisa de gente boa, né, de cabeças boas, de pessoas animadas e interessadas, e a gente tem todo interesse em ajudar vocês nisso, tá bom? Então, eu estou agora à disposição de vocês aí para a gente seguir nas conversas. Boa noite. Bom, você já respondeu, acho que a primeira pergunta que eu ia fazer, que seria como uma pessoa que está interessada na área, ela poderia se inteirar mais do assunto, né? Estudar um pouco mais. Já acabou até respondendo ela antes que eu pudesse fazer. Mas, Davi, na verdade, assim, nós somos uma das fontes, tá? Hoje a gente encontra, felizmente, os nossos parceiros, os fabricantes, tá? As escolas como vocês estão dando essa oportunidade e a gente tem todo o interesse em seguir com isso, né? Então, assim, não somos só nós, tá? Nós temos, logicamente, 21 anos aí de história, mas a gente conta hoje muito com a ajuda de, principalmente, fornecedores da área, que são os primeiros interessados, né, em fazer com que essa mão de obra se especialize cada vez mais, porque eles têm seus produtos para oferecer. A gente tem outras associações que compartilham conosco esses conhecimentos na área desde energia solar, arquitetura, tá? Então, lógico, a gente é um catalisador aí das informações, mas, na verdade, vocês têm outras fontes e a gente ficaria muito feliz de poder compartilhar mais com vocês, tá? Perfeito.
E uma coisa que você falou, que aí foi até muito interessante, que é a questão da alimentação, né? Eu, por exemplo, moro em uma residência. Aqui eu tenho alimentação de animais de estimação, de cachorro, por exemplo. Moro em uma residência. A gente tem aqui 3 cachorros. Essa questão de colocar um sistema desse seria simples, porque às vezes a gente vai fazer uma viagem, depende de vir a minha avó, por exemplo, aqui na casa do meu pai para alimentar esses cachorros. Meu pai trabalha embarcado, depende que tenha sempre alguém aqui vindo alimentar. Isso seria uma coisa muito complexa. Não, hoje você tem várias formas de atender isso, tá? Você tem desde alimentadores automatizados, que hoje é curioso, né? Você compra um alimentador, ele vem com uma câmera. Aí você fala, o que é isso? Na verdade, você tem duas coisas. Você tem a possibilidade de liberar, por exemplo, a comida para o cachorro e depois ver se ele está comendo também, né? Até isso você pode fazer. Então, pode ser sistemas que já estão prontos, alguns produtos que você simplesmente vai comprar, instalar na tua casa e comandar por um aplicativo, né? Poder entrar nele a qualquer momento. Como pode ser sistemas um pouco mais, vamos dizer, sofisticados, que estejam integrados com outras funções da casa. Então, sei lá, quando você pode até ter pessoas que falam assim, ó, depois de eu ter um certo horário, eu quero abrir a porta para o cachorro poder circular. Durante o dia ele não pode circular, mas de noite eu quero que ele circule. Então, quando a gente fala de coisas desse tipo, né, por exemplo, de pets ou de especialidades assim mais restritas, como você falou, dá para viajar na maionese, entendeu? Dá para criar várias situações. A alimentação é uma delas, mas você pode realmente até colocar pequenas pulseiras, né? Se seria um nome melhor, não sei, onde você vai saber se o cachorro está bem, se ele correu bastante durante o dia, se ele ficou parado, se ele dormiu, entendeu? Dá para fazer qualquer coisa. É bem interessante. Essa da pulseira, por exemplo, daria para ver se o cachorro está doente, está meio parado, se aconteceu alguma coisa com ele. Isso a gente usa em várias formas, né? Não só nos cachorros, mas também em pessoas, né, que têm necessidade de cuidados especiais. Você pode monitorar se a pessoa tá normal dentro da casa dela, né? Sem precisar ficar vigiando pela câmera, que é uma coisa que tira a privacidade. Esse tipo de pulseiras ou de outros equipamentos hoje vestíveis, que a gente chama, você pode acompanhar a rotina de uma pessoa, saber se ela realmente está andando, se ela foi almoçar, se ela foi no banheiro, entende? Sem invadir a privacidade da pessoa, né? Uma pergunta aqui feita pelo Luiz é a seguinte: você acha que o mercado de produtos e serviços de automação residencial já está saturado, visto que os grandes players como Amazon, Google, etc., já estão investindo pesado e pequenas empresas surgem? Não, não está, pelo contrário. Não sei se eu deixei claro na minha apresentação, a presença desses grandes players, ela é muito bem-vinda, né? Porque ela coloca, eu brinco um pouco, eu falo assim, ela coloca um cavalo de Troia dentro da casa do cliente, né? Na verdade, depois que você tem um assistente de voz, depois que você tem uma lâmpada inteligente, depois que você comprou uma câmera para monitorar a criança que nasceu ou o seu pet, né? Depois que você começa a ter esse tipo de produto, você vê que o céu é o limite, né? E aí não é tão simples você ter uma casa com tudo integrado, com as coisas funcionando devidamente, de uma forma eficiente, de uma forma intuitiva, né? Então, assim, existe um limite para as pessoas fazerem coisas simples. A partir de um certo ponto, elas precisam ter uma. Como você falou, às vezes você se afasta da sua casa, você precisa ter alguém que faça um monitoramento remoto dela. Você não quer se preocupar com isso. Tudo isso envolve profissionais, tá? Hoje, por exemplo, uma tendência, só para citar, uma tendência é você ter condomínios com portaria remota, tá? Como é que você gerencia um prédio remotamente? A parte de segurança até é relativamente simples. As empresas já estão bem preparadas para isso. Então, você monitorar quem entra, quem sai, se a pessoa. Aí você tem câmeras, você tem leitoras biométricas, tal, tudo isso é legal. Agora, o funcionamento do prédio, no momento que você coloca um prédio sem nenhum funcionário, ou apenas com um zelador que fica lá durante parte do tempo, como é que você gerencia se as coisas do prédio estão funcionando bem? Né? Se elas estão, a iluminação, a bomba que recalca a água, a limpeza da piscina, enfim. Então, assim, a tecnologia ela não é tão simples assim, não é alguma coisa que você compra no supermercado ou na Amazon e está resolvido, entendeu? Ela vai sempre exigir um processo que envolve projeto, envolve engajamento, né? Engajamento do integrador, do profissional com o cliente, tudo aquilo que a gente procurou falar hoje rapidamente, mas mostrando que não está saturado, não, muito pelo contrário. Esse crescimento que a gente está mostrando
lembrem sempre, não é um crescimento de venda de produtos, é um crescimento de venda de produtos e serviços, tá? Então, o que a gente sempre fala assim, hoje, cada vez mais o profissional de automação, ele vai sair daquela receita mais básica, que antes era instalar alguma coisa simples, e ele vai se tornar cada vez mais um consultor de tecnologia, um projetista, um programador, e essas funções são muito mais nobres. Então, para esse profissional, ele não tem que se preocupar que o cliente comprou o produto lá na Amazon ou comprou na loja de eletrodomésticos. O cliente comprou. Vocês imaginam hoje, a pessoa que compra uma Smart TV, uma TV digital nova, ela usa 15, 20% do potencial da TV. Ela não sabe programar a TV mais. A TV poderia ser a central de automação da casa dele, por exemplo. Se ele quisesse, ele podia, sem sair da frente da TV, fazer qualquer coisa na casa funcionar. Quem usa isso? Quem faz isso com uma TV que você gastou uma grana para comprar? Basicamente, o que você está fazendo hoje é brincar nela na internet, com videogame, você baixa o Netflix, você assiste Netflix, vê televisão, mas ela tem muitas outras funções. E aí que entra o valor agregado. Então, um profissional, estou dando só um exemplo, né? Um profissional sempre vai poder fazer muito mais do que simplesmente aquele produto que está lá na casa do cliente, muitas vezes subutilizado. Tá? Perfeito. Uma última pergunta antes de passar para a próxima Vocês estão palestra, né? estudando bastante, hein? Essa semana foi cheia, né? Parabéns pela dedicação aí de vocês. Fala, Obrigado. fala. Enfim, eu vejo que é uma tendência que as casas, às vezes, tenham um sistema de produção de energia independente. Talvez, em geral, a gente tem visto muito solar, em alguns lugares são casas maiores, tem até gerador de energia a combustão, por exemplo. E existe alguma interação que você acha que isso pode ser incentivada junto com automação residencial, alguma coisa assim? Plenamente, plenamente. Se vocês puderem participar, pelo menos em parte, do congresso que eu falei, né, agora em setembro, a gente vai ter pessoas especializadas nessa questão das energias, das energias diversas, né, das diversas distribuições de energia. Inclusive, vamos falar muito de solar, de eólica, e das possibilidades hoje da energia distribuída. Então, hoje já tem regulamentação e já é viável você, num condomínio, por exemplo, se você tem, por exemplo, uma garagem de carros no térreo, você pode cobri-las com fotossolar, com células fotossolares, né? De energia fotossolar, fotovoltaica, desculpa, fotovoltaica. E você pode gerar uma energia que automaticamente está lá abastecendo o seu condomínio e eliminando uma boa parte do consumo que você teria na concessionária. Nós vamos viver, talvez algum tempo aí agora para frente, algumas restrições com a energia. Então é muito bom pensar em armazenar. Aí você falou em armazenar, né? Você tem equipamentos hoje que podem armazenar energia solar durante o dia e liberar, solar ou eólica, enfim, uma energia alternativa, e liberar o uso dela nos horários de pico, de modo a minimizar o consumo da concessionária. E isso, logicamente, que é um mercado isolado não, mercado autônomo, mas a automação faz todo sentido, porque, de novo, quem vai gerenciar melhor esse fluxo de energia, seja ela da concessionária, seja ela gerada internamente, vai ser um funcionário, vai ser um morador? Não, vai ser automação, entendeu? Sempre a automação vai ter, não é porque as pessoas são incompetentes, não é por isso, é porque existem coisas que só uma programação pode fazer de forma eficiente. Então, existe sim, respondendo a tua pergunta, existe hoje uma integração muito grande, muito grande de integração entre quem fornece, inclusive muitos integradores de automação hoje estão começando a oferecer soluções de energia alternativa e vice-versa, tá? Profissionais e empresas que fornecem energia estão vendo que a automação complementa a oferta. Então, esses dois mercados estão em sincronia, assim. Eu até imagino que talvez você ter um sistema desse na sua casa automático aumente um pouco o consumo de energia, que seja mais atrativo ainda. Então, portanto, você ter uma geração de energia fotovoltaica, por exemplo, na residência, né? Não, então, e outra coisa, você pode ter a energia compartilhada. Tem um estudo muito interessante, estudo não, tem um condomínio feito no Japão, por uma multinacional, onde eles colocaram células fotovoltaicas e energia eólica em um conjunto pequeno de casas. Você imagina, se você pega um condomínio onde uma parte das pessoas não estão em casa agora, viajaram no final de semana, tal, a energia gerada ali, ela pode ser compensada e utilizada por outros. Então,
o consumo de energia realmente da concessionária caía muito. As pessoas podiam armazenar energia, inclusive no carro elétrico. O carro elétrico você armazenou no horário que a energia é barata, ou que tem energia solar, e aí de noite, quando você não tem mais energia solar, e o carro sobrou uma parte do tanque de energia elétrica lá, você pode jogar o carro como o fornecedor da tua casa, você entendeu? Então, em vez de tocar numa bateria, que você poderia também pôr numa bateria, imagina você fazer isso com o teu carro elétrico. Então, você não usou o carro elétrico aquele dia, ou usou só um pouco, à noite, na hora que começa a faltar energia, começa a apagar a luz natural, você joga a energia do carro para abastecer a tua casa. Mas só a automação resolve isso. Você não vai ficar lembrando de fazer isso, tá certo? Tá bom, Davi. Perfeito. Ok. Então, nós vamos novamente dar uma pausazinha, alguns instantes aqui, estamos voltando com a próxima palestra. Eu gostaria novamente de agradecer ao Muratori, foi sinceramente muito enriquecedora. Eu me lembro que quando essa palestra, me lembro que quando eu fui conversar com alguns alunos de automação para saber o que eles queriam, que eu não sou da área, né? Eles logo falaram desse assunto e, sinceramente, superou até minhas expectativas que eu tinha. Que legal. Nosso canal está aberto aí. Pode mandar que a gente continua ajudando aí, tá bom? Pessoal, Perfeito. obrigado, Então, viu? obrigado, nós que agradecemos. Então, boa noite ao pessoal. A gente já está voltando daqui a pouco com a próxima palestra. Falou. Um abraço.